Estrutura das constituições. Preâmbulo, parte dogmática e disposições transitórias. As constituições modernas, responsáveis por organizar o sistema jurídico e político de um país, costumam ser estruturadas em três partes principais: o preâmbulo, a parte dogmática e as disposições transitórias. Cada uma dessas partes desempenha um papel específico e relevante na definição dos valores, normas e diretrizes que orientarão a organização do Estado e a relação entre o governo e os cidadãos. A compreensão dessa estrutura é essencial para entender a forma como a Constituição de um país molda a sociedade e garante a aplicação dos direitos e deveres fundamentais. O preâmbulo é a parte inicial de uma Constituição, que apresenta uma introdução aos valores e princípios que orientarão o texto constitucional. Embora não tenha força normativa, o preâmbulo tem um importante papel simbólico e interpretativo. Ele expressa a vontade dos constituintes de estabelecer um determinado conjunto de valores e aspirações para a sociedade, como a busca pela justiça, pela paz social e pela liberdade. No caso da Constituição Federal de 1988, por exemplo, o preâmbulo manifesta o desejo de construir uma sociedade livre, justa e solidária, enfatizando o compromisso com o bem-estar de todos os cidadãos. Apesar de seu valor simbólico, o Supremo Tribunal Federal, STF, entende que o preâmbulo não possui caráter normativo, ou seja, não pode ser usado como base para decisões judiciais nem como parâmetro para declaração de inconstitucionalidade de leis. Isso significa que o preâmbulo não estabelece obrigações ou direitos diretamente aplicáveis, servindo mais como uma orientação geral do que como uma norma concreta. Assim, ele não vincula o poder constituinte derivado, responsável por modificar a Constituição, nem as constituições estaduais, que não são obrigadas a reproduzir o conteúdo do preâmbulo em seus textos. A posição do STF em relação ao preâmbulo não significa que ele seja juridicamente irrelevante. Na verdade, a doutrina jurídica reconhece que o preâmbulo possui uma importância interpretativa. Ele pode ser utilizado como um referencial para interpretar as normas constitucionais e entender a intenção dos legisladores ao formulá-las. Dessa forma, o preâmbulo ajuda a construir uma interpretação mais ampla e coerente do texto constitucional, guiando o entendimento das disposições normativas em consonância com os valores e objetivos fundamentais expressos pelos constituintes. A parte dogmática é considerada o coração da Constituição, pois contém as normas e princípios que estruturam o Estado e asseguram os direitos e deveres fundamentais dos cidadãos. Essa parte costuma incluir a definição dos direitos e garantias individuais, a organização dos poderes e a distribuição de competências entre as esferas de governo. É na parte dogmática que se encontram os direitos fundamentais, como o direito à vida, à liberdade, à igualdade e à segurança, além das garantias processuais e dos princípios da administração pública. Esses dispositivos são essenciais para proteger os cidadãos contra abusos do Estado e assegurar uma convivência social harmoniosa. Os direitos fundamentais, dispostos na parte dogmática, são pilares de proteção e garantias que visam assegurar uma vida digna para todos os cidadãos. Esses direitos incluem tanto os direitos civis e políticos, como a liberdade de expressão e o direito de voto, quanto os direitos sociais, como o direito à saúde, à educação e ao trabalho. A inclusão desses direitos na Constituição garante que eles terão primazia sobre outras normas e que o Estado tem o dever de promovê-los e protegê-los, de forma a assegurar uma sociedade justa e inclusiva. Além dos direitos e garantias, a parte dogmática define a organização do Estado, estabelecendo as competências dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, e as relações entre eles. Essa divisão de poderes visa impedir a concentração de poder e a promover um sistema de freios e contrapesos, no qual cada poder tem a capacidade de supervisionar e limitar as ações dos demais. Essa estrutura é fundamental para a manutenção da democracia e para o respeito aos direitos fundamentais, uma vez que evita abusos e garante uma administração pública transparente e responsável. Outro elemento importante da parte dogmática é a repartição de competências entre as esferas federal, estadual e municipal. A Constituição Federal de 1988, por exemplo, adota um sistema federativo, em que os diferentes níveis de governo possuem competências específicas e autônomas para legislar e atuar em suas áreas de atribuição. Essa organização visa promover um equilíbrio na distribuição de poder e a garantir que as necessidades locais sejam atendidas, respeitando as particularidades de cada região e permitindo que as decisões sejam tomadas de forma mais próxima dos cidadãos. Por fim, a terceira parte das constituições é composta pelas disposições transitórias,
que tem como objetivo regular a transição entre o antigo e o novo ordenamento jurídico. As disposições transitórias estabelecem normas temporárias que permitem a adaptação do Estado e da sociedade às novas regras e princípios introduzidos pela Constituição. Essas normas são fundamentais para garantir uma transição ordenada e minimizar os impactos das mudanças, evitando conflitos e garantindo que o processo de implementação seja gradual e estruturado. As disposições transitórias tratam de temas como a continuidade de contratos, a permanência de funcionários públicos e a adaptação das instituições às novas normas. Em muitos casos, as disposições transitórias também incluem regras que prorrogam a entrada em vigor de determinadas normas, permitindo que o Estado e a sociedade se preparem para a nova realidade jurídica. Assim, as disposições transitórias são uma espécie de ponte entre o antigo e o novo sistema, proporcionando uma transição mais suave e estável. Um exemplo de aplicação das disposições transitórias é o caso das reformas administrativas e políticas, que muitas vezes exigem tempo para que sejam completamente implementadas. A adaptação de instituições, a revisão de procedimentos e a criação de novas estruturas podem demandar investimentos e mudanças significativas, o que justifica a existência de prazos e normas transitórias que orientem esse processo. Dessa forma, as disposições transitórias desempenham um papel essencial para a estabilidade e a continuidade das funções estatais, mesmo em períodos de mudança constitucional. Em resumo, a estrutura das constituições, dividida em preâmbulo, parte dogmática e disposições transitórias, representa um equilíbrio entre os valores, normas e adaptações necessárias para a construção de uma sociedade democrática e justa. Cada uma dessas partes desempenha um papel específico e complementar na formação do ordenamento jurídico e na organização do Estado, garantindo a aplicação dos direitos fundamentais, a estruturação dos poderes e a transição harmoniosa para o novo sistema constitucional. Assim, compreender a estrutura das constituições é essencial para interpretar corretamente as normas constitucionais e para assegurar que os princípios fundamentais sejam respeitados e aplicados de forma efetiva. Essa compreensão também permite que os cidadãos e as instituições atuem de maneira consciente e responsável, em consonância com os valores e objetivos estabelecidos pela Constituição. Ao garantir uma estrutura equilibrada e funcional, as constituições cumprem seu papel de proteger os direitos dos cidadãos e promover o desenvolvimento de uma sociedade democrática, justa e inclusiva. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!